Olá, bem-vindos a mais um videocast da AdaptWorks. Hoje nós temos aqui o Shmuel e o Shmuel vai estar falando um pouco para a gente sobre técnicas de teste, ok? Muito obrigado. Olá, eu sou o Shmuel. Parte do curso de técnicas avançadas de testes, que a gente passa pela AdaptWorks, a gente conversa sobre alguns dos pontos especiais que caracterizam o testador. Um testador que consegue entender o que diferencia ele dos outros tipos de profissionais de software, ele consegue evoluir mais essas habilidades e essas características para se transformar num testador melhor. Uma percepção que desenvolvi no trabalho que eu faço no dia a dia, a habilidade e a necessidade do foco e do desfoco. Então, o foco e o desfoco é a habilidade de focalizar e olhar um problema de frente e profundamente, e o desfoco, abandonar um problema e olhar bird's view, lá bem de cima, e tentar entender de um jeito mais abrangente tudo o que está acontecendo. Então é focalizar e desfocalizar. Por que não é tão comum a gente escutar isso? Porque isso apesar de testadores não serem os únicos que têm que focalizar e desfocalizar, os testadores são os que têm que se ocupar disso mais. O programador, em geral, ele tem tarefas que são finitas. Tem que programar a função tem que chegar de A até B. Então ele está correndo nisso, ele passa, ok, fiz a função, passei adiante, acabou, esqueci, a próxima função, passei e esqueci. Eles estão toda hora em um modo de resolução de problemas. Gerentes de projeto têm um tipo de cabeça parecida, eles têm as tarefas que eles têm que se preocupar que aconteçam, e vamos lá, é uma resolução de problemas, as tarefas têm que acontecer, o checklist um atrás do outro. Testadores, como eles vivem de surpresa, porque a gente não sabe onde é que vai encontrar o bug, porque se soubesse ia ser fácil, a gente achava. Uma semana, acabou o produto, pode passar adiante. A gente vive de surpresa, então a gente não pode ficar só focalizando. A gente tem os nossos testes, a gente foca, tenta acabar ali. Cada vez que a gente acaba uma série de testes, a gente fala, opa, tenho que andar para trás e tentar ver o que ninguém pensou ainda. O testador não tem só esse modo onde ele resolve o problema. Parte do problema é procurar um problema novo. E é ali que entra o foco e o desfoco, que como a gente não aprende a desenvolver, mais do que isso, até evolucionalmente, o ser humano se desenvolveu para focalizar, porque quem se distraía era comido pelo tigre de dente de sabre, a gente não se acostumou a aprender a desfocalizar e focalizar de jeito certo. Então a gente aprende alguns modos de pensar e de separar o que a gente está fazendo enquanto a gente testa. Então a gente fica uma montanha-russa, onde a gente, cada vez que a gente se depara com um problema, a gente está pulando entre a parte de foco e desfoco. Então, no foco, a gente vai olhar e vai pensar, o que tem mais? Eu estou olhando aqui em um assunto, quero saber o que tem mais sobre esse assunto. No desfoco, a gente vai se perguntar o que tem além. No foco, a gente vai tentar identificar padrões, que padrões que a gente está vendo. E no desfoco também padrões, mas a gente vai procurar quais são os padrões que estão fixando a gente em um jeito de pensar, para a gente procurar o próximo jeito de pensar. A gente vai olhar mais a fundo quando a gente está focado, mas a gente vai ter um olhar mais amplo quando a gente não está. Com uma resumida, a gente pode dizer que quando a gente está em desfoco, a gente está dinamitando toda a nossa área, vou escrever aqui, dinamite. Dinamitando toda a área para poder encontrar, será que tem algum problema em algum lugar? E quando a gente está em foco, a gente está trabalhando com a pena, escrever aqui a pena, tentando entender melhor um problema específico que a gente já encontrou. E um testador que percebe que ele tem esses dois modos de pensar, ele identifica quando é que ele está em um, e aí ele sabe tentar usar ele ao máximo, e quando é que ele passou ao próximo, e fica passando de um para o outro do jeito mais efetivo. Esse jeito, esse mindset, esse jeito de pensar é uma das coisas que a gente aprende também no nosso curso. A gente faz alguns exercícios. Pode ser, mesmo só baseado nessa informação, já pode ser usado nos seus produtos, qualquer que for, desde os pequenos no mobile, ou software que roda em mainframe, serve para qualquer um. Muito obrigado ao Shmuel por mais uma explanação sobre mindset aí de teste, e até o próximo videocast.